Pessoal, então é o seguinte, para a prova de filosofia na segunda-feira, né? O que que vai ter? O que que vai ter que estudar para a prova? Página 6. Lá na página 6, estudar sobre as transformações que vão ocorrer lá na Idade Moderna, né? Então, um conjunto de pensamentos também que vai mudar. Muda a forma de pensar de uma sociedade, a filosofia muda também, certo? Então, lá está destacando o quê? O humanismo renascentista. Então, o humanismo, né, é trazer o homem para o centro, o homem enquanto possibilidade de produzir conhecimento. Na página 7, ele continua explicando sobre a ciência moderna, né? Então, a modernidade que vai lá a partir do Renascimento, né? A ciência moderna, então, quanto olhar para o mundo através da observação, né? Então, os modernos, eles vão se desvencilhar de uma explicação dogmática. Então, aquela filosofia que era da cristã ocidental, da Idade Média, ela começa a perder espaço para os modernos. Então, agora eu estou falando de entender as coisas através da observação, da experiência, né? Buscar hipóteses que sejam testáveis. Então, entra a experiência aqui. E o racionalismo, né? E o racionalismo, o que que é? Usar a razão, tá? Depois fala aqui ainda das transformações socioculturais, ainda fala de um saber filosófico baseado no conhecimento, na ética, na política, né? Então retoma, o Renascimento ele vai retomar aquilo que a filosofia falava lá nos clássicos, na Grécia Antiga. O que mais que fala aqui? Ó, então sempre pensar, cada época tem suas questões e a filosofia moderna, ela vai destacar isso, né? O que ela vai destacar? Ó, quais são os problemas filosóficos na ciência moderna, na filosofia moderna? A teoria do conhecimento, ou seja, como nós compreendemos, como nós conhecemos o mundo. Vai falar de novo de ética e vai falar de política, tá? Aí começa a nos apresentar Maquiavel. Então, quem foi o Maquiavel? Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, lá na época do Renascimento, ele é um renascentista, tá? E que ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, em 1513, e ele traz uma nova forma de se pensar política, política moderna. Então, pai da política moderna, né, explicando filosoficamente, é Maquiavel. Aí, lá na página 8, tá lá, a política antes de Maquiavel. Então, para eu poder entender o que o Maquiavel mudou, eu tenho que entender como que era antes de Maquiavel, certo? Então, a política antes de Maquiavel, então ele começa lá desde o comecinho da filosofia na Grécia Antiga. Tanto sofistas como Sócrates vão trazer questões humanas enquanto problema da filosofia. Certo? O que mais que tem ali? Bom, então fala lá que o Sócrates criticava os sofistas, né? Porque os sofistas eram aqueles que vendiam conhecimento, os professores que vendiam. Então, Sócrates dizia que não era uma filosofia verdadeira. Depois, o Sócrates, ele criticava os sofistas, lá na página 9 agora. E por causa disso, né? Porque ele dizia que não era a verdade. O Sócrates, o que ele defendia, né? Que a incansável busca pela racionalidade, a razão humana, né? Então, conhecimento e fala de moralidade, né? Então, nós, os seres humanos, sempre buscar a felicidade, lutar através da moral e tudo mais. Platão, discípulo de Sócrates, ele escreveu muito, ele também deixou muita coisa escrita, né, falando de política. O Platão, ele conhecido porque ele fez uma filosofia, né, a filosofia platônica, fala do dualismo, ou seja, sempre tem, né, lá do mundo da teoria das ideias, né, o mundo sensível e o mundo o plano das ideias e o plano sensível. Então, o plano das ideias seria o mundo perfeito e o mundo sensível, que é o que nós vivemos, os nossos sentidos
é imperfeito, né? Então, isso é a dualidade. Tem dois, mundo sensível e o mundo das ideias. Depois, ó, o Platão ainda escreveu uma obra chamada A República, que ele discute bastante também quando ele fala dessa questão política, né? Fala de justifica porque os sábios contemplam as ideias, conhecem o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal. Estão vendo que tem uma ética política aí, né? Então, quando fala de todos esses valores, é ética. Aqui também, ó, daí lá no outro parágrafo fala disso, ó, ética e política são domínios na teoria platônica. Então, a política para o Platão é uma coisa muito ética, né? Porque a própria palavra política vem de polis. O que é polis? As cidades gregas independentes, não? Tinha que ser bom para polis. Então, é um conceito filosófico de política voltado para a cidadania, tá? Depois, ó, Aristóteles, ó, o fim da política é o bem comum. Quem falou isso? Platão. Depois o Aristóteles, o discípulo de Platão. Veja aqui, ele também valoriza bastante essa vida do cidadão na polis. Então ele vai dizer lá ó, que o homem é um animal político. O homem é um animal político. Por quê? Porque viver em sociedade é essencial, né? Nós vivemos em sociedade. Então, aquele que não vive na polis, ou ele é um bruto ou ele é um deus, que não precisa, né? Depois, o Aristóteles também destaca as formas naturais de governo, que ele vai falar da aristocracia, da monarquia e da república, tá? Então, sempre pensar na política, ó, veja, ética, né? Política e ética. Ok. Aí, gente, depois desse período socrático, o que é período socrático? Sócrates, Platão e Aristóteles. Ainda continuou tendo uma política, uma filosofia grega, né? Que vem os epicuristas e os estoicistas, duas correntes helenistas, né? Duas correntes filosóficas helenistas. Vejam, aqui a felicidade não é para todos, não é a política para o bem de todos, não. Aqui a felicidade ela é individual. Para os estoicos e para o epicurista eram receitas de felicidade individual, tá? Depois, ó, lá no finalzinho da página 9, mostra já quando muda, né? Quando muda para uma filosofia cristã medieval. Então a gente fala a Idade Média, a igreja toda poderosa e a filosofia também. Então colocar sempre no plano do sobrenatural, de tudo voltado para Deus e tudo mais, tá? Então veja, a ética fundamenta-se nos preceitos do cristianismo e a política é concebida com base nos desígnios divinos, mistura a religião com ética e com política, tá? Então, a política na Idade Média não chega a ser um saber autônomo. E depois, na página 10, fala de Santo Agostinho, que é um grande nome da primeira fase da filosofia cristã ocidental, né? Que é a patrística. Então fala, a teoria agostiniana, a política não é um dado da natureza, porque os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, que dominam todos os animais. Então, são outros problemas na filosofia, né? Outros problemas. E de certa forma a igreja vai justificar o poder do rei, né? O direito divino. Então, o rei ele é rei porque Deus quer que ele seja rei. Então, a política nesse estado. Para Agostinho, o Estado é institucionalização da ambição humana, ao mesmo tempo que legaliza o poder de um sobre o outro, impõe limites à destrutividade. Então, o rei, ele está lá, Deus colocou ele como rei para colocar ordem, para a sociedade não virar um caos, para organizar. Então, é assim que na filosofia cristã ocidental, lá na época do medievo, se justifica. E depois, na página 10... vai apresentar para a gente a concepção moderna de política do Maquiavel, original. Por que é original? Porque ele vem com uma nova proposta, né? Separa a política da religião, né? Então lembra que o Maquiavel ele era um renascentista, usar a razão, criar outros modos. Maquiavel desvincula a política da moralidade cristã, né? E aí a política volta a ser um saber autônomo na filosofia. Rompe com a idealidade. Lembra que eu falei que o Maquiavel ele é um realismo político.
não é idealismo. Idealismo político é lá no campo das ideias, a cristã medieval. Na política moderna que o Maquiavel apresenta é realismo. Na página 11, fala da ideia do exercício concreto do poder. Então, o livro O Príncipe, que o Maquiavel escreveu, nada mais é que um manual para ensinar o governante como governar, tá? Daí, ó, alguns pontos do pensamento de Maquiavel. Daí tem lá 4 pontos que a gente destaca. Primeiro, separar política quanto doutrina, né? Doutrina cristã. Depois, retoma a política como conhecimento filosófico. Depois, o propósito da política é o exercício do poder, né? Então, como eu chego no poder e como eu me mantenho no poder. Depois, o quarto, a política não é regulada por preceitos éticos vigentes, né? Os fins justificam os meios, não importa de que forma isso aconteça, mas, né, tem que se manter no poder. Lá na página 11, o temor dos súditos como fundamento do poder. Então, aqui, ó, tem toda uma leitura da sociedade. Então, olha lá. Não é que o Maquiavel dizia os fins justificam o meio, porque ele era mal, né? Maquiavélico no sentido de mal. Não, pragmatismo, tá, gente? Pragmatismo, ou seja, como colocar na prática. A natureza humana é imutável, ou seja, os seres humanos são naturalmente egoístas, caprichosos, dissimulados, ambiciosos, volúveis, ingratos. Nossa, quanta coisa ruim. Mas não, era uma análise, né? Se o homem ele é tudo isso, né? Então ele tem que ser governado por alguém, tá? Depois, lá embaixo, ó, fala que os seres humanos não, para Maquiavel, os seres humanos não são confiáveis. Por isso ele tem que ser dominado, ele tem que ser controlado. Lá na página 12, depois fala mais um pouquinho lá de Aristóteles, né? Mas vamos voltar aqui para o Maquiavel. Ainda lá na página 12, gente. Maquiavel não recomenda ao príncipe ou governante confiar a sua lealdade aos súditos. Então, desconfie dos súditos, você tem que dominar, tá? Bom, e ele ensina o príncipe, né? Quem que é o príncipe? O príncipe, o Maquiavel, ele era um conselheiro do príncipe. O príncipe era o governante, lá né, num dos principados lá italianos. Conclui-se que, conquanto seja bom que o príncipe seja amado, esse amor, por ser fundamentado em interesse, não é garantia de lealdade. Então, o príncipe, primeiro, ele tem que buscar o amor dos seus súditos, mas se ele não conseguir o amor, é melhor que ele seja temido, né? Então, por isso que a gente fala aqui de temer, tá bom? Bom, mais seguro ao príncipe é a combinação do amor com o temor, tá bom, gente? Então, para a prova de vocês de filosofia, vai até lá o primeiro parágrafo da página 13, tudo bem? Então, estudem, vai cair só isso na prova, estudem direitinho, né? Lembrem-se das aulas. Lá na página 18 tem alguns exercícios, tá? Vamos fazendo lá também para ir treinando, tá? E até segunda-feira, gente. Tchau, tchau.